Olá, tudo bem? Esse é o Mais Inclusão, videocast da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha. Um espaço para a gente conversar sobre neurodiversidade e sobre todos os temas que envolvem esse universo. O programa de hoje, ele tem o apoio da Cremolato, Morada do Vale. A gente agradece a esses parceiros que estão sempre conosco aqui no Mais Inclusão, né? O nosso objetivo é sempre levar mais informação para a sociedade sobre as temáticas que envolvem o autismo. Se você tem uma empresa e também quer aparecer aqui no nosso podcast, chama a gente lá no direct. Hoje a nossa convidada é a fonoaudióloga, pós-graduada em terapia aba-parateia e pós-graduanda em neurodesenvolvimento infantil, Eduarda Costa. A gente sabe que a fonoaudiologia ela desempenha um papel muito importante na melhora, né, da comunicação e da linguagem das crianças autistas. Ajuda, né, essas crianças a se expressar, a se conectar com o mundo, né, e com as pessoas ao seu redor. Eduarda, obrigada pela tua disponibilidade. Seja bem-vinda ao Mais Inclusão. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Inicialmente, então, explica pra gente como é que o autismo impacta o desenvolvimento da linguagem em crianças. Então, o autismo, como quem consome esse conteúdo do podcast, né, já tem mais ou menos uma base do que é, então eu vou pular essa parte, né, mas é um dos braços que a gente diz das neuroatipicidades, né, e aí, assim, a comunicação, a linguagem, ela tem diversos aspectos que a gente trabalha dentro disso, né? Então, assim, o desenvolvimento típico, a gente usa muito esses termos, né? Desenvolvimento típico e desenvolvimento atípico. Então, o desenvolvimento típico, a gente vai pegar ali padrões de desenvolvimento e vai observar. Primeiro, né, imita sons, depois vem as primeiras palavras. Será que vai ser mamãe? Será que vai ser papai? Será que vai ser vovó? E aí vai vindo, seguindo padrões de desenvolvimento, né? Seguindo os marcos ali. E aí a gente começa a observar no autismo, né? Os primeiros sinais são diversos, mas no campo ali da comunicação, da linguagem, a gente começa a observar o quê? Ou esses processos não são atingidos na idade esperada, então, assim, Acontecem mais tardiamente. acontecem mais tardiamente, ou acontecem no prazo que é para acontecer, e aí, ali pelos 2, 3 anos, acontece a poda neural, que é o que a gente fala, que é o que a gente chama, que é quando o cérebro, ele literalmente faz uma poda. Então, ele pega, a criança se desenvolveu bem até aquela idade ali dos 2, 3 anos. O que o nosso cérebro faz, né? O cérebro de todas as crianças, não só autistas. Ele pega e poda aquilo que para ele não é relevante, ou enfim, ele vai podando conexões sinápticas que ele não acha tão relevante manter para outras se formarem. Então, assim, tem muitas crianças que nessa fase param de falar. Ah, Isso falava aconteceu. mamãe, falava Isso. papai, parou de falar. Aconteceu entre mais ou menos 2 e 3 anos. Aconteceu com meu filho, né? Dom, hoje ele tem 6 anos, mas exatamente isso, assim. Ele falava, estava se desenvolvendo habitual, assim, né? Como eu já tenho uma filha, já tenho uma noção, né? Mais ou menos do desenvolvimento ali infantil. Aparentemente estava tudo certo. E de uma hora para outra, ele simplesmente parou de falar, né? E começou a se comunicar só apontando, né? Só com sons. E Então, gestos. isso, som e gestos, foi exatamente isso que aconteceu. Mas isso é um padrão? Toda criança autista vai ter essa poda neural ou não necessariamente? Não, toda criança tem poda neural. Uhum. Nós adultos também fazemos poda neural ao longo da vida, né? Mas esse marco é muito importante em crianças atípicas, porque ele acontece de forma diferente. Ou essa poda, ela acontece de uma forma mais agressiva, ou ela acontece de uma forma diferente, ou ela poda coisas que não era para podar, como nesse Uhum. caso. Então, assim, todas as crianças têm poda neural, né? Então, naquela fase ali, a gente chama de boom do desenvolvimento, ou a gente pode chamar de, né, a poda neural, a poda ali dos 2, 3 anos, que a criança para de fazer coisas que ela já fazia, né? Então, assim,
nem todas passam por essa fase dessa maneira. Algumas vai seguir nos 2, 3 anos e aí que vai desenvolver, ou seja, a poda neural aconteceu para que novas conexões sinápticas acontecessem e aí novos aprendizados aconteceram. A criança começou a fazer alguns sons, começou a desenvolver a fala ali pelos 2, 3 anos, o que acontece também. Ah, e Uhum. começou a falar só com 3, começou a falar só com 4. Então, aconteceu de uma forma diferente, Uhum. né? Que outras manifestações, assim, né, além dessa questão de repente, perder, né, essa comunicação verbal, elas vão aparecer, assim, uma criança, de repente, ela tem a comunicação verbal, ela se comunica verbalmente, mas que outras manifestações podem aparecer, né, que também podem, denotar algum traço, né, de autismo nessas crianças? Então, algumas elas podem. Aí também tem aquela que a gente não comentou, mas aquela que não fala e não falou Que são nunca os não e verbais, não né? verbais e não vai falar, né? E a gente não tem ainda explicação, ah, por que que não vai falar? Sim. Vai falar um dia? Não sei. Vai depender, né, de uma gama de fatores. Mas que outros aspectos, né? Então, essa questão do atraso, a questão também da pobreza na comunicação. Então, todo mundo é mamãe, toda comida é mamá. Então, assim, uma frustração muito grande porque não sabe o que te comunicar. Então, vem o quê? Vem o choro, vem a birra, Uhum. vem a irritação, a frustração. Então, vocabulário pobre. Outra coisa também, as ecolalias, né? Então, Uhum. assim, e a ecolalia, ela é diversa. A gente vai ter aquela ecolalia imediata. A ecolalia é a repetição Isso, constante, né? isso, é. Ecolalia é repetição de uma fala que pode ter sido do adulto que está conversando com a criança, de um desenho, ou da própria criança, né? Então, assim, você perguntou uma coisa para a criança vai te responder o que você perguntou, Uhum. né? Sim. Isso é um dos E fatores às vezes também. sem contexto também essa ecolalia, né? Às vezes tu faz uma pergunta e tu tem uma resposta que não tem contexto com aquilo que tu Isso. perguntou, né? Aí a gente já entra no campo da ecolalia, né? Eu gosto muito de explicar que ela tem vários tipos, né? Um deles, então, é ecolalia imediata. Você falou, a criança repete o que você falou. E aí é uma resposta sem reflexão nenhuma, né? Você tá falando uma coisa que ela nem quer fazer, ou que ela não tá sentindo, ou que ela não quer comer, e ela vai te responder só por te responder repetindo. Tem a ecolalia tardia, que vai vir de desenhos, que vai vir de falas de outras pessoas ou de algo. E tem estudos que mostram que a criança, ela é muito visual, né? Então, assim, nós estamos num ambiente que tem um quadro azul. E aquele quadro azul é o mesmo quadro que tem no desenho do Pocoyo. Vai vir Uhum. uma fala do Pocoyo, mas foi aquilo que Sim. remeteu ela, Sim. né? Então, assim, eu tô com uma dor de dente. Como que eu vou manifestar minha dor de dente? Uma fala de um episódio do Senhor Comilão que ele tá com dor de dente. Tem esse tipo Sim. também. Sim. E a mitigada também, que é aquela produção assim, várias vezes a mesma coisa, várias vezes a mesma palavra. Então, tem diversos tipos de ecolalia. E ecolalia de sons também é ecolalia, né? Ai, meu filho fica murmurando, fica fazendo sons de efeitos, é ecolalia também. Eu ia te perguntar que ponto as telas, essa exposição, né, que hoje a gente sabe que é uma realidade, né? As crianças ficam bastante expostas ao celular, à televisão. Isso reforça essa ecolalia? É prejudicial essa exposição, né, para essa questão da comunicação dos autistas? Nossa, né? Muito, muito. Principalmente essas ecolalias tardias, né? Essas ecolalias tardias de referência a desenhos e filmes. E engana-se quem pensa que foi exposto tanto tempo e agora nós vamos tirar e não vai existir mais. Eu tenho pacientes que não são expostos ao mesmo desenho que eles repetem constantemente há uns 6 anos. As falas estão presentes até hoje, né? Então, claro que cada paciente é um paciente, cada criança é uma criança,
A iniciativa de tirar as telas é sempre válida, mas sim, porque a tela te entrega o diálogo pronto, a tela te entrega a solução pronta, e muitas crianças, inclusive, ficam voltando no mesmo episódio, na mesma fala, várias vezes. Elas não conseguem assistir o vídeo todo. Elas Sim. voltam sempre para o Num mesmo trecho, sim. trecho. E aí, aquilo se reflete também fora daquele trecho daquela tela, né? Na vida. Então, ela vai repetir sempre aquele padrão. Sim, e quando existe também o hiperfoco, aí a tendência é tu fechar mais ainda essa Fechar comunicação, mais. né? Porque ela vai repetir dentro daquele contexto do hiperfoco ainda, né? O que eu sempre digo, que é um termo que a gente usa muito, 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 e esse termo ele vai estar presente em todas as explicações para todos os termos, para todos os acontecimentos, é a rigidez cognitiva, né? Então, assim, por que que existe um hiperfoco? Porque tem uma rigidez cognitiva para que aquilo seja o objeto central de interesse, desejo e, enfim, da criança, né? Então, por que que eu não quero, por que que eu não consigo entender o que ele quer? Por que que ele não comunica o que ele quer? Rigidez cognitiva. Por que que não socializa? Rigidez cognitiva. Sim, que é essa incapacidade de flexibilizar, né? Isso, Que a gente tem, né? Uma pessoa típica isso, vai ter, né? Vai desenvolver, né? Essa capacidade de exatamente. flexibilização. Então, assim, a criança com a rigidez cognitiva, ela molda esses comportamentos. Então, o nosso foco é. Eu sempre digo que eu sou fonoaudióloga e sou terapeuta infantil e sou terapeuta atípica, né? Eu não sou atípica, mas sou terapeuta de crianças atípicas. E essas três coisas andam juntas, né? Mas uma não exclui a outra, né? Então, assim, a gente trabalha muito rigidez cognitiva. Se vai chegar para mim no consultório, primeiro eu vou fazer uma análise do perfil da criança para além das características dela de comunicação, né? Então, assim, eu preciso entender que tipo de rigidez cognitiva que eu tenho ali, que tipo de estímulo, que tipo de ambiente, que tipo de reforço positivo, que tipo de reforço negativo que tem, para entender qual é o perfil de comunicação dela, para entender qual é Sim, o perfil de linguagem que ela tem naquele ambiente. sim, tem que lidar com essa rigidez para que essa comunicação se desenvolva, né? Isso. Então, assim, uma pergunta que sempre aparece, né? Por que que o meu filho não fala? Eu preciso analisar qual é o perfil dele, né? Ele não fala por uma rigidez cognitiva, por, pelos estímulos do ambiente. E como é que tá o cognitivo? Eu sempre digo, criança que não sabe montar quebra-cabeça de duas peças, criança que não consegue pegar um Lego e encaixar, dificilmente vai ter uma fala funcional. Porque o cognitivo ele predispõe a fala, né? Uhum. Por que que a gente dá brinquedo para bebê encaixar? Por que que a gente faz aquele do dá, meu, me dá, bota? Por que que a gente começa com os sonzinhos dos animais? Mamãe, papai, porque essas coisas vêm primeiro, né? Dificilmente uma criança vai ter uma comunicação super funcional e não vai saber encaixar Legos, porque isso veio antes, né? Isso Sim. mostra como está o cognitivo da criança. Então, é um pouco complicado acessar os pais nessa parte, né? De dizer assim, mas mãe, a gente primeiro precisa trabalhar essas questões junto com a fala, Sim. porque a gente precisa tornar mais funcional o todo. E um outro aspecto que contribui, né, para essa capacidade de comunicação também é essa questão da observação, né? Porque a gente aprende, isso é uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi acompanhando o meu filho na fono, que a gente aprende a falar observando, né? Isso. Desde até, né, quando tu tá te comunicando com o bebê, por exemplo, que tu fica de frente pro bebê e tu fala mamãe, papai, até
né? Ele olhando, né, para tua boca, a forma como tu fala. Então, e no caso da criança autista, como muitas vezes não há nem essa troca, né, da questão visual, de olhares, isso também vai impactar no desenvolvimento dessa fala, né? Totalmente, eles têm essa questão, alguns, né? Alguns têm essa questão dessa sensibilidade ao te olhar, ao observar, né? E muitos deles também não têm o interesse em te olhar, em te observar. Alguns não conseguem, então tem aquela fuga do olhar. Há um tempo atrás, as pessoas se baseavam muito nessa questão de que, ai, olha nos olhos, olha nos olhos. Ah, então não é autista. Uhum. É São muito casos, além, é né? muito além disso, são casos e casos, né? Então, assim, pode olhar nos olhos, como pode não olhar. Mas se não observa, justamente não adquire, né? Então, assim, eu gosto sempre de dar dicas práticas para quem está começando, né, a estimular. Então, assim, chamar atenção. A gente precisa chamar atenção. Então, eu sempre brinco, né? Eu digo assim, hoje a gente só usa gloss. Mas batom é ótimo. Sim. Um batom vermelho, um batom roxo, chamar atenção para tua boca, né? Chamar atenção para os sons que vão sair, como que faz, como que sai, né? É claro que vão ter casos que aquilo ali não vai acessar tanto a criança, mas vão ter outros gestos, outras questões. Mas esse estímulo, principalmente da observação, é o foco, né? E Sim. como que a gente faz isso? Brincando, né? A criança, ela. Sem outros estímulos, né? Porque também tem Isso, isso com uma criança típica, de repente a criança tá ali brincando com alguma coisa, tu fala com ela ouve, te responde, vocês se comunicam. No caso da criança típica, no meu caso do meu filho, por exemplo, que também tem TDAH associado, se ele tá fazendo, se ele tá concentrado em uma coisa, e eu posso falar o que for do lado dele, né? Eu não vou conseguir estabelecer essa comunicação com ele, né? Então também exatamente. tem esse aspecto, né? E isso é muito difícil hoje, porque eu sempre digo que a gente tá. A gente quer oferecer estímulo, mas a gente tem que saber oferecer estímulo. Então, assim, uma criança que tá contigo, mas tem um desenho na TV, tem outras crianças na rua brincando, tem um humano que tá ali do lado fazendo outra coisa. Então, assim, tem uma pessoa mexendo no celular e tá saindo som, ele tá ouvindo. E aí vocês estão fazendo uma atividade. Você quer perguntar uma coisa para ele. São muitos estímulos. Uhum. São muitos estímulos. E isso desorganiza. Então ele vai filtrar aquilo que ele tá mais focado, né? E aí tu vai realmente perder. Então, por que a gente sempre fala do brincar? Porque é a forma mais fácil de conectar a criança contigo. Sim. Mas também em que ambiente fazer isso? É por isso que a gente fala às vezes, ai, mas no consultório ele faz tudo e chega em casa ele não faz. É porque no consultório tu tem um ambiente controlado, né? Tu tem a questão ali até daquele próprio espaço, do silêncio. Sim. Então, é poder também tentar levar um pouco desse ambiente, né, que se tem na consulta para dentro de casa, assim, né? Isso. E muitas pessoas, claro, né, que não têm o conhecimento, olham uma sala de terapia e pensam assim, mas meu Deus, cadê os brinquedos? Mas cadê a parede toda colorida, pintada? Cadê a decoração da sala? Justamente. Quando a gente faz uma especialização em crianças atípicas, a gente entende que o que importa não é o ambiente estar cheio de estímulo, é o adulto ofertar para a criança o estímulo e ter essa conexão. Então, assim, eu Uhum. adoro atender em salas que eu monto o estímulo para cada criança. Então, assim, eu crio aquele ambiente. E assim também deve ser em casa, Sim. né? Mas cuidando a quantidade de estímulos também. E como é que deve ser em casa, no dia a dia, né? Eu sei que essa temática da fonoaudiologia, ela tem um universo, assim, que a gente nem vai conseguir abordar todo hoje, porque realmente é muita coisa, né? A gente, eu acho que até pode conversar, por exemplo, sobre depois, em outra oportunidade, sobre os não verbais, por exemplo, né? Que tem Sim, toda uma forma de a gente se é muito comunicar, amplo. e hoje em dia a tecnologia também colabora, né, para isso, assim, para essa comunicação. Mas como é que no dia a dia, se a gente pegar uma criança que já, né, já é verbal, como é que a gente consegue estimular essa comunicação, né? Os pais que estão em casa, assim, muitas vezes a gente acaba não sabendo como conduzir isso, né? Como é que a gente pode, de uma forma
prática, assim, ter essa condução no dia a dia para que haja essa evolução, né? Para que com essas intervenções em casa a gente consiga também contribuir para essa evolução, né, dos nossos filhos. Um dos fatores a gente já falou, que é o fator da observação, né? Então, assim, a criança, ela fala por alguns motivos. Observação, né? Então, ela observa e ela imita. Outra coisa extremamente importante que eu sempre falo, por necessidade. Uhum. Necessidade. Então, a gente precisa fazer a criança entender que ela precisa falar para ter, ou que ela precisa contar para te saber. Então, assim, isso serve para não verbais também, que ainda, né, que estão no início ali, que estão emitindo alguns sons. Eu sempre dou essa orientação que a criança, ela precisa te comunicar. Se ela não precisar, ela não vai. Então, assim, por que ele precisa te pedir a bolacha se você coloca a bolacha num lugar que ele tem acesso? Por que ele vai te pedir a água se você já pergunta se ele quer água dando a água? Por que ele vai te pedir, te dizer que que quer ir em tal lugar se você já expõe ele ao lugar, sem antes Uhum. perguntar? Então, Sim, assim, a gente precisa fazer com que eles passem um trabalhinho. sim, Nós adultos evoluímos fora da zona de conforto, as crianças também. Por que que a gente fala tanto da escolinha, né? sim. Porque a casa me é conhecido. O ambiente da casa me é conhecido. As pessoas da minha casa são conhecidas. Aquele ambiente que dá medo na gente de colocar, que a gente pensa que ele não vai saber comunicar as coisas, mas aquele ambiente mostra para ele que ele tá numa zona de desconforto e ele precisa se adaptar naquele ambiente Sim. e ele precisa Se comunicar comunicar para conseguir para sobreviver, conseguir né, sobreviver. naquele ambiente. Sim. Exatamente. Tu falava dessa coisa que é uma característica dos pais, né? Com crianças atípicas ou não, a gente tem a tendência de querer atender o filho antes que ele peça, né? Mas tu falava disso assim, e eu tenho um exemplo assim bem básico que eu faço em casa. Por exemplo, meu filho fala, eu quero um suco. Aí digamos que eu tenha na geladeira ali laranja e abacaxi. Eu pergunto para ele, tu quer de laranja ou de abacaxi? Sabe? Às vezes ele fica mudo, e se ele fica mudo, eu não oferto o suco para ele, eu espero ele, aí eu pergunto de novo. Então, mas eu percebo que por assim, da minha parte, tem que ser é constantemente vigilante, né? A gente não pode, a gente assim, para que a gente consiga ter uma evolução nessa comunicação dele, o tempo todo a gente está pensando, tá, o que que eu vou falar, como eu vou falar. Às vezes a gente faz uma pergunta, tu sabe que por muito tempo, quando meu filho teve essa poda neural, ficou sem falar, muito tempo, quando eu buscava na escolinha, eu sempre, quando eu buscava na escolinha, que ele entrava no carro, eu pergunto, meu filho, como foi teu dia na escola hoje? E por muito tempo eu ouvi o silêncio, né? Ele nunca me respondeu. Até que, com orientação da Fono, ela foi me ensinando outras estratégias de fazer essa pergunta e obter uma resposta. E hoje eu já consigo dessa comunicação. Às vezes eu ainda pergunto como foi teu dia na escola, e ele não me responde nem bom nem ruim, e aí eu começo, então, mas o que que tu fez na escola hoje? Aí vem o silêncio. Tu fez atividade? Aí ele responde, sim. Tu fez atividade de números ou de letras? De letras. E qual letra tu viu? Eu vi a letra G. E o G é do quê? O G é do gato, né? Porque ele tem hiperfoco em animais, então ele sempre puxa. Então, assim, é uma construção muito de formiguinha, né? E a gente tem Sim. que ter muita persistência para conseguir ver esse resultado, Por né? isso eu insisto bastante no conhecimento dos pais, assim. Eu digo que a terapia de fono, ela pode ser 40 minutos, uma hora, uma vez na semana, 3 vezes na semana com a fono. Mas eu sou muito a favor da troca, né? Família e fono, família e terapeuta, seja de outra especialidade, psicólogo, enfim. Por quê? Porque quem convive com a criança na rotina são vocês. Sim, a Então, terapia é um essa, recorte e ali, é um né? recorte Uma, muito 2 horas pequeno. Então, semanais. assim, essa orientação parental, ela é de suma importância, principalmente nessas questões, né? E aí, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu menciono, quer questionar sobre a rotina da criança? Fala sobre a tua. Hoje eu fiz isso, hoje eu fui em tal lugar, hoje a mãe viu isso, hoje eu, e eu sempre falo do eu, isso também é uma questão de vigilância, né? São várias questões. Então, assim, uma criança típica, ela vai querer te contar porque ela quer te contar.
A criança típica, ela não vai te contar porque ela não vê necessidade. Então, a gente vai ter que tirar dela. Como que a gente vai tirar dela? Dando exemplos. Então, Uhum. a gente vai falar sobre o nosso dia, nós vamos contar o que nós fizemos, o que fizemos, com quem fizemos. Nós vamos dar opções, como você fez, né? Então, assim, foi isso ou isso? E aí, com a criança ecolálica, a gente só tem que cuidar uma coisa. Às vezes a gente tá dando as opções e ele tá repetindo sempre a última para te responder de uma vez. Sim, para E poder se às vezes livrar não daquilo é um ali. fato, ele só tá repetindo. Sim. Às vezes ele não quer o suco de laranja, mas como tu ofereceu abacaxi ou laranja, a via mais rápida foi a última palavra que tu falou, laranja, ele vai repetir laranja. Outra dica que eu dou para essas questões: oferece coisas extremamente que ele não vai querer. Então, assim, meu Uhum. filho, tu quer berinjela ou maçã? Aí troca. Meu filho, tu quer maçã ou berinjela? Berinjela. Tá bom, dá a berinjela. Uhum. Não Opa, é isso. não é isso. Eu só Sim. repeti a minha mãe e a comunicação não foi efetiva. Calma que eu tenho que refletir a minha resposta. Isso é uma coisa também. Outra coisa é o eu, né? A gente tem que estar sempre se policiando. Por quê? A criança típica, ela tem uma tendência a se visualizar fora, a não se enxergar como indivíduo próprio. Então vai vir o quê? Por exemplo, o teu, ele vai falar o nome dele. Ah, Uhum. O dom. o Dom. Então, o Dom fez isso. E ele está Uhum. falando dele Isso, mesmo. exatamente. Só que a gente também tem essa tendência, né? A mãe vai lá. Sim. A fono vai Sim, lá. a mãe tá indo lá A gravar o mãe tá indo podcast. lá. A mãe tá aqui. A Uhum. mãe fez tal coisa hoje. Então, da gente também usar o eu conosco, né? Então, assim, filho, tu quer ir? E pontuar bem assim, tu quer? Se você quiser, você diz, eu quero. Sim, E geralmente ele é responde, tu quer. isso porque foi o que você Sim, falou. exato. E aí você diz, repete comigo, eu quero. Muito trabalho também de quê? Orientação. Sim, Orientação. sim. E eles também aprendem por essa repetição, né? Então é Uhum. isso, é essa insistência que. Uma outra coisa também que era interessante, assim, porque nesse período em que ele ficou, né, com essa poda e ficou sem falar, eu lembro que às vezes o pai dele ia sair, assim, o pai dele virava as costas e saía, e eu dizia pra ele, sempre fala pra ele, olha pra ele e diz, e até hoje eu tenho esse hábito também. Qualquer coisa que eu vou fazer, que eu vá sair do campo de visão dele, eu comunico pra ele, filho, a mãe vai no supermercado, olhando pra ele, né, para que ele também vá adquirindo esse repertório e Isso. saber, ó, a mãe vai comprar pão. Então, quando eu voltar com o pão, ele sabe que eu saí para comprar pão, que eu voltei para, né, que eu voltei com o pão. Então, assim, também tem isso, às vezes, pelo fato do filho não falar ou se comunicar pouco, a gente também acaba é muito desafiador, né? Como é a sensação que eu tenho, assim, de que é uma vigilância, como eu disse, assim, constante. A gente tem que ficar o tempo todo se policiando para que a gente consiga, né, que a gente não desista, né, de ter essa comunicação, né, com as Sim. crianças atípicas. E é com essa orientação, né? Sim, Eu sempre digo que você tem a orientação e aí a gente fica. É muito bom saber, mas também a gente fica sempre numa constante fazendo sim, analogias do que tá sim. certo, o que não tá certo, o que tá espontâneo, o que não tá espontâneo, Uhum, mas a gente tem que seguir esse padrão, né? A sim. gente tem que seguir esse padrão para ter uma evolução. Uhum, Então, o ambiente molda, né? Todos os estudiosos da psicologia, porque isso é comportamental, sim, né? Sempre dizem, o que molda é o ambiente, é os estímulos, é a sim. rotina, são os estímulos que está exposto. Sim. Então, É até essa comunicação, assim, das boas maneiras, né? Como a gente diz. Então, tu chegar num lugar, eu habituei ele a chegar na escola, tem o tio da escola, o seu Luiz, bom dia, seu Luiz. Aí, todos os dias, às vezes ele quer passar reto, né? Vamos dar bom dia pro seu Luiz. Aí ele dá bom dia, seu Luiz. Bom, às vezes pode ser um comportamento que daqui a pouco ele nem sabe o que tá fazendo, mas, né, ele vai aprender que ao chegar num lugar, ele vai ter que, né, cumprimentar uma pessoa. Então, a gente lida também com essa habilidade, com essa questão social, né? Das habilidades sociais, né? isso, e também entender o nosso papel, mas não como responsável. Ah, eu sou responsável
pela educação, eu sou responsável pelo ambiente que eu ofereço, eu sou responsável. Não, a gente também é um ser espontâneo, né? Nós, cuidadores, pais, enfim, nós também somos seres espontâneos, nós também fazemos coisas que não são projetadas, arquitetadas, assim, Sim. extremamente, seguindo um padrão extremo, né? E aí eu até brinco que às vezes eu vejo uma criança extremamente agitada, extremamente agitada. Até foi um caso em outro espaço que eu atendo, ele não era meu paciente, mas eu vi o quão agitada era aquela criança. E a mãe havia comentado isso. Durante um mês eu observei a mãe na recepção, extremamente agitada. Extremamente Sim. agitada, aquela pessoa assim, super, 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 super ativa, super agitada. E aí eu olhei assim, Sim. ele é o agitado dele, Claro. mas esse é o ambiente que ele vive, Claro. né? Só que também a gente tem que cuidar esses padrões. Tudo a gente tem que cuidar, né? Já vimos Sim, isso. já vimos isso. Já vimos isso. Mas pra gente também não robotizar demais. Sim, Eu, é um equilíbrio. sim, Então, não ficar tudo a aquele... gente coloca na Sim, balança do equilíbrio. O muito robotizado, ele enrijece. O muito solto, com uma rotina muito desestruturada, ele enrijece também, ele desorganiza. a Então, gente tem que chegar no meio termo. num meio termo, exatamente. Eduardo, a gente está quase encerrando, né, o nosso papo. Eu queria que tu, para fechar, falasse um pouco sobre a relevância dessa intervenção precoce, né? Então, o quanto é importante, quanto isso vai refletir, né, no desenvolvimento dessa criança, a gente procurar um fono, né, cedo, independente, né, da idade ali da criança que a gente perceba os traços ou que a gente tenha o diagnóstico, né? O quanto é importante fazer essa intervenção precocemente. Então, a gente iniciou o podcast falando sobre essa questão da poda neural, sobre as conexões sinápticas. Então, é cerebral. Temos que ter isso assim como ponto, é cerebral. Então, tudo que a criança adquire na fase inicial de desenvolvimento, ela vai guardar, ela vai absorver e ela vai refletir, né, o comportamento, o desenvolvimento dela de acordo com esses estímulos que ela receber. Então, assim, por que que a intervenção precoce é tão importante? Para a gente diagnosticar, observar e moldar em cima daquele perfil, de uma forma que a criança desenvolva bem, né? Porque depois que a gente deixa um padrão, que a gente coloca um padrão, a gente tirar, a gente moldar, depois de 5, 6 anos vivendo Uhum. naquele modo, é mais complicado. É Sim, possível, sim, mas é mais complicado, sim. né? Então, uma criança que chega num consultório já com 6, 7 anos, sem nunca ter tido esse acesso, sem nunca ter sido feita a análise por um profissional, tem muitas coisas para ser trabalhadas, mas é muito difícil porque a gente já estruturou muita coisa. Sim. Então, a importância dessa intervenção é isso, e não só da terapia ali na sala, né? E sim da orientação da família, da orientação da escola, da orientação de todos para agir desde sempre por esse desenvolvimento. Sim, porque isso lá na frente vai trazer autonomia, né? Quer dizer, desenvolver essa Exatamente. comunicação vai fazer com que às vezes a gente esquece um pouco de que essas crianças vão crescer, né? E Então é nós não vamos mais pensando, estar aqui um dia. exato, que é o que é mais desesperador. Exato. Mas vamos fazer um corte para não É. pensar nisso. Ai, obrigada, Eduarda. Obrigada Eu que pela agradeço. tua disponibilidade. Foi muito legal, assim, muitas informações, né? Muitas e tem muitas ainda para Sim, serem a passadas, gente né? A vai gente nunca combinar uma para. próxima oportunidade. Com Obrigada mesmo. certeza. Eu que A agradeço. Eduarda Costa, então, é fonoaudióloga na Paz e Amor, pós-graduada em terapia ABA, paroteia e pós-graduanda em neurodesenvolvimento infantil. A gente agradece o nosso apoiador do programa de hoje, a Cremolato, Morada do Vale. E também convido vocês para seguirem a Paz e Amor nas redes sociais, @Paz e Amor Cachoeirinha. Nós voltamos em breve com um novo programa. Obrigado pela audiência e até mais.